Na madrugada de 27 de junho de 2017, enquanto a maioria das pessoas estava de boa dormindo, os escritórios na Ucrânia começaram a ver algo bem esquisito. Computadores que estavam desligados começaram a iniciar sozinho, telas começaram a piscar, aquele silêncio esquisito, e os funcionários que, quando acabaram chegando mais cedo, encontravam as máquinas reiniciando repetidamente. Imagina você chegar no seu trabalho e encontrar um arquivo misterioso chamado perf, que fica surgindo no sistema. Ainda não tinha nenhum alarme tocando, nenhuma sirene soando, mas todo mundo já sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Em poucas horas, o que parecia ser um problema técnico bem no cantinho dele se revelou que não era nada disso. Postos de gasolina acabaram ficando impossibilitados de processar seus pagamentos, os caixas eletrônicos eles pararam de funcionar, os sistemas bancários acabaram travando e até o metrô de Kiev ele entrou em falhas. E vocês acreditam que até a usina de radiação de Chernobyl saíram do ar, tiveram que fazer tudo no monitoramento manual? Bom, a Ucrânia ela estava diante de um colapso digital que estava se espalhando muito rápido para ser contido. A infecção ela não estava respeitando nem nada nem ninguém. A propagação ela era automática e agressiva. Ela mostrava vulnerabilidades na rede com precisão cirúrgica. O que começou em território ucraniano rapidamente acabou atravessando países, mostrando que o mundo hiperconectado também é vulnerável em escala global. Então surgia a tela vermelha e direta, exigindo $300 em Bitcoin para restaurar todos os arquivos. Na primeira vista não parecia nada demais, né? Era só mais um ransomware, só mais um ataque digital, mais um crime cibernético em busca de lucro rápido. Mas tinha algo de errado. Mesmo pagando, as vítimas elas não recuperavam seus dados. Em 2015 e 2016, ataques coordenados atingiram a rede elétrica de Kiev, deixando centenas de milhares de pessoas sem energia no inverno. E não eram falhas técnicas comuns, mas sim invasões milimetricamente planejadas contra sistemas industriais. Aquilo foi um aviso de que os conflitos geopolíticos eles estavam migrando para o ambiente digital. Esses ataques anteriores demonstram algo inédito. Os hackers eles estavam conseguindo desligar fisicamente infraestruturas críticas à distância. As invasões elas exploravam vulnerabilidades em sistemas de controle industrial, abrindo e fechando disjuntores remotamente. Era a materialização de um cenário que antes parecia ficção científica. No centro dessas operações estava um grupo conhecido como Sandworm, associado à inteligência militar russa, a GRU. O nome veio de referências encontradas no código malicioso, inspiradas nos vermes gigantes do livro Duna. O momento escolhido para o ataque de 27 de junho também não foi coincidência, tá? Ele ocorreu na véspera do dia da Constituição da Ucrânia, um feriado nacional, quando muitas equipes de TI já estavam desfalcadas. O ponto zero do ataque não foi uma falha aleatória na internet, mas ele acabou sendo um software específico e amplamente utilizado na Ucrânia, o MEDOC. Esse programa contábil ele era obrigatório para as empresas que precisavam enviar declarações fiscais ao governo, ou seja, praticamente toda organização que operava de maneira legal, no país, dependia desse sistema. Eles conseguiram acesso aos servidores da desenvolvedora do MEDOC e implementaram um backdoor silencioso no sistema de atualização. Então assim, quando milhares de computadores estavam lá fazendo seu update de rotina, vinha junto com isso o código malicioso. O vírus ele foi distribuído como se fosse uma atualização legítima, assinada e confiável. Um baita de um cavalo de Troia, né, gente? Bom, nenhum alerta soou, nenhum funcionário desconfiou, porque o processo ele parecia normal e autorizado. O que deveria corrigir falhas e manter os sistemas seguros acabou se tornando o vetor de uma das maiores infecções da história. Para se espalhar com velocidade devastadora, o ataque ele utilizou armas que originalmente pertenciam à própria inteligência americana. Os exploits Eternal Blue e Eternal Romance exploravam falhas no protocolo SMB do Windows, permitindo invadir máquinas vulneráveis sem qualquer clique da vítima. Essas ferramentas elas tinham sido vazadas meses antes pelo grupo Shadow Brokers. O que era arsenal estatal acabou se tornando munição acessível no submundo digital. Com esses exploits, a propagação acontecia de forma automática dentro das próprias redes corporativas. Bastava um único computador infectado para que o malware ele acabasse escaneando a rede inteira e comprometesse qualquer outro dispositivo em sequência. Era um vírus rápido, silencioso e impossível de conter manualmente.
Além disso, o ataque incorporava o uso de Mimikatz, uma ferramenta capaz de extrair senhas armazenadas na memória do sistema. E ao capturar essas credenciais de administradores, o malware ele ganhava privilégio elevado em questão de minutos. Isso permitia dominar servidores centrais e se mover lateralmente pela rede com facilidade. Então, em pouco tempo, toda a infraestrutura de uma empresa podia estar comprometida. O vírus, ele sobrescrevia o registro mestre de inicialização do MBR, impedindo o computador de carregar o Windows. O que começou como um ataque direcionado à Ucrânia rapidamente acabou ultrapassando qualquer fronteira geográfica. Multinacionais com filiais no país serviram como pontes involuntárias para a contaminação global. Empresas como a FedEx, Merck & Co, Mondelez International viram suas redes internas serem comprometidas a partir de conexões corporativas legítimas. Em poucas horas, o ataque ele deixou de ser regional e acabou se tornando um problema mundial. Em todos os casos, o mais emblemático foi o da Maersk, gigante dinamarquesa do transporte marítimo. A empresa teve sistemas completamente paralisados, afetando operações em 17 terminais portuários ao redor do mundo. Navios ficaram sem conseguir atracar ou descarregar, contratos eles não podiam ser processados e até comunicações internas entraram em completo colapso. Agora você imagina, o porto um dia parado, quantos bilhões de dólares não foi perdido aí nessa brincadeira? A Maersk, ela precisou reinstalar milhares de servidores e dezenas de milhares de computadores, tudo do zero. Em determinado momento, a companhia, ela operava com processos manuais improvisados, usando até aplicativo de mensagem para coordenar a carga. Já pensou isso? A recuperação ela foi uma corrida contra o tempo para evitar um colapso logístico ainda maior. O episódio ele mostrou como que as cadeias globais dependem profundamente dos sistemas digitais que estão todos aí, conectados nesse mundão. No total, os prejuízos globais acabaram passando a marca de 10 bilhões de dólares. Meu Deus, não é milhão não, é bilhão. O ataque ele passou a ser considerado o mais caro da história até então, superou qualquer outro incidente cibernético conhecido. Enquanto NotPetya devorava os sistemas da Maersk, o pânico ele acabou tomando conta da sede da empresa lá em Copenhague. Em questão de minutos, cerca de 4.000 servidores e 45.000 computadores haviam sido inutilizados. O golpe mais devastador foi a destruição dos Domain Controllers, os cérebros da rede corporativa. Sem eles, a gigante do transporte marítimo estava cega, incapaz de autenticar usuários, acessar sistema ou coordenar a operação global. A única esperança era encontrar um backup intacto, um único servidor que tivesse sobrevivido a essa onda de infecção. Agora imagina, a equipe de TI começando uma varredura desesperada pelos cerca de 150 escritórios da empresa que tinha espalhados pelo mundo. Eles iam olhando um por um e a resposta era sempre a mesma, tudo infectado, até chegar em Lagos, na Nigéria. Lá, horas antes do ataque começar, uma queda de energia, algo que era bem comum ali no local, havia desligado um dos servidores críticos. Como ele estava desconectado da rede involuntariamente, ele meio que acabou se tornando a única cópia de segurança que estava disponível naquele momento. Bom, mas ainda tinha um problema. Como é que eles iam transportar todos aqueles dados se a rede mundial ela ainda estava comprometida? A solução ela foi quase que artesanal. Um funcionário ele retirou fisicamente o disco rígido do servidor e correu para o aeroporto, iniciando uma verdadeira maratona aérea. Sem visto para ele entrar no Reino Unido, a transferência final ocorreu durante uma conexão em Gana, onde o HD foi entregue manualmente a outro colaborador da empresa. No fim, a maior empresa de logística do mundo foi salva por um blackout em Lagos e por um homem carregando um disco rígido em um voo comercial. O pesquisador israelense Amit Sur percebeu que o vírus verificava a existência de um arquivo específico antes de começar a sair por aí contaminando tudo. Se um arquivo chamado perf estivesse presente na pasta do Windows, a infecção simplesmente não prosseguia. A revelação ela se espalhou rapidamente entre as equipes de seguranças ao redor do mundo todo. Os administradores eles começaram a criar manualmente os arquivos perf em máquinas ainda não infectadas como uma maneira de prevenção emergencial. Não era como se fosse uma cura para os sistemas que já estavam comprometidos, mas funcionava como um escudo temporário. Enquanto isso, vamos voltar lá para a Ucrânia. A polícia cibernética ela realizou buscas na sede desenvolvedora da MEDOC e apreendeu servidores físicos como prova. As imagens mostravam os equipamentos sendo retirados, colocado tudo em saco de lixo preto, aquele que você joga seu lixo fora. Nada a ver com aquela sofisticação do ataque digital que aconteceu, né?
O mundo, ele estava assistindo a uma guerra digital de bilhões sendo investigadas com métodos que pareciam improvisados, porque ninguém nunca ia imaginar que ia ser assim, que ia ter uma investigação. Mas o maior mistério permanece até hoje. Por que o kill switch existia? Uma teoria é que pode ser que servia como um mecanismo de segurança, para evitar que o vírus se espalhasse além do planejado. Bom, uma outra hipótese aponta que uma possibilidade de código destrutivo também estivesse encobrindo operações anteriores de espionagem. Depois de anos sendo alvo constante de ataques digitais, a Ucrânia ela acabou se tornando à força uma das nações mais experientes em guerra cibernética. Cada invasão funcionou como um treinamento involuntário, acelerando investimento em defesa, resposta de incidente e cooperação internacional. O que começou como vulnerabilidade acabou se tornando um aprendizado estratégico. Ao mesmo tempo, a responsabilização internacional caminhou a passos lentos. As organizações como a ONU, elas debateram normas e princípios para conflitos cibernéticos, mas punições concretas foram raras e bem demoradas. Os governos, eles acusaram formalmente estados por ataques. Porém, as consequências práticas elas foram bem limitadas. Bom, tudo isso só reforça que esses crimes digitais ainda estão meio que numa zona cinzenta do direito internacional, né? Bom, e sabe o que eu concluo no final de tudo isso? Os nossos sistemas globais, eles são muito mais frágeis do que nós mesmos imaginamos. Cadeia logística, hospital, banco, rede de energia, tudo no final acaba dependendo de código que ninguém vê. Basta apenas uma mínima falha pequenininha no lugar certo para desencadear um efeito escalável no planeta todo. No fim, o NotPetya deixou uma marca na história dos crimes digitais. A única coisa que ele não esperava é que a Enel da Nigéria fosse acabar salvando o dia. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e o seu like aqui no nosso vídeo. Comentário com a próxima história que você quer que a gente conte, seja de pessoa, seja de acontecimento, seja de crime, seja de empresa. O Desbugados ama contar história, então pode deixar aqui a próxima história que você quer ver. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nada, nenhum dos conteúdos que a gente posta. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.